Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui para o segundo vídeo, onde eu vou contar para vocês como eu vim parar aqui nos Estados Unidos, tá? Se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho para que você não perca nenhuma notificação, que o conteúdo daqui cada vez vai ficando mais interessante. Eu acho que vocês estão percebendo, né? Então vamos lá. Quem ainda não me conhece, meu nome é Gustavo de Noronha, eu moro aqui nos Estados Unidos, já tem 3 anos e eu tô tentando, trazer no canal um pouquinho da realidade, do dia a dia aqui nos Estados Unidos e também um pouquinho de como eu aprendi inglês em tão pouco tempo. Em 6 meses eu já era fluente, em 1 ano e meio eu já trabalhava na imigração dos Estados Unidos e agora, 3 anos, eu já atuo na minha profissão do Brasil. É uma das coisas que eu quero mostrar também aqui no canal. Mas muita gente me pergunta, mas Gustavo, como você foi morar nos Estados Unidos? Por que Estados Unidos, né? Eu tinha uma vida razoável no Brasil, de classe média. Eu era enfermeiro, né? Tinha minha profissão. Atuava trabalhando com home care, né? Que é atendimento domiciliar. Eu trabalhava em hospitais também. Antes de vir pra cá, eu trabalhava em 2 empregos. E então eu conseguia manter, uma vida ali classe média, saindo no final de semana, tinha um carrinho razoável. Essa era a vida que eu levava no Brasil. Eu tinha amigos, que a gente saía socialmente fins de semana, a gente se encontrava com uma certa frequência. No início eu até senti muita falta disso quando eu resolvi vir pra cá. Basicamente isso, a respeito da minha vida no Brasil. E o mais interessante é que muita gente me pergunta, mas você tinha um sonho de morar nos Estados Unidos? Não. Sinceramente, eu nunca quis morar nos Estados Unidos. Eu tinha vontade de ter a experiência de morar fora, mas não necessariamente nos Estados Unidos. Eu já morei na Argentina, fiz um intercâmbio lá, por um período, mas eu queria aprender inglês. De certa forma, era um dos meus objetivos desde antes de vir para os Estados Unidos. Na época, quando eu fui decidir por onde, viajar, por onde fazer um intercâmbio, por onde tentar talvez validar o meu diploma de enfermagem, os Estados Unidos era a última opção na minha lista. Eu tive olhando o programa no Canadá, onde ele dá cidadania canadense, e ajuda as pessoas na validação de diplomas. Eu tinha olhado também a possibilidade na Irlanda. E, no último, again. Eu tinha olhado também a possibilidade na Irlanda. E o terceiro da lista era os Estados Unidos. Era uma coisa ainda bem certa no início pra mim. Eu sabia que eu queria, mas eu não sabia pra onde. O tempo foi passando e esse plano foi ficando, até que um dia eu decidi colocar ele em prática. Quando eu decidi colocar esse plano em prática, eu comecei a perguntar pessoas que já tiveram a experiência de morar fora. Eu tinha amigos que tinham morado na Irlanda, eu tinha amigos que tinham morado no Canadá. E eu comecei a perguntar a essas pessoas a respeito dessa experiência. Como que é o Canadá, como que era a Irlanda, como que era a adaptação e tudo, porque eu não falava inglês até, nem uma palavra. E como eram os Estados Unidos e tal. E assim, o que tinha um fiozinho de esperança era os Estados Unidos, porque era onde eu conhecia pessoas. Não pessoas próximas, mas pessoas que se dispuseram a me ajudar como eles podiam ali no início. Porque realmente a vida aqui dos Estados Unidos é muito diferente da vida do Brasil. As pessoas aqui são muito ocupadas. Como se ganha por hora, tudo aqui nos Estados Unidos é dinheiro. Então fica muito complicado essas pessoas parar a rotina delas, parar a vida delas para poder receber uma pessoa. Porque quando uma pessoa chega aqui, tem toda uma demanda de comprar um número de telefone, abrir uma conta no banco, E é difícil para quem está aqui parar as atividades para poder receber alguém. Então, assim, no início eu não entendia muito bem, mas hoje, como já faz parte da minha rotina, eu entendo perfeitamente que foi muito bem recebido, fizeram eu fui muito bem recebido e as pessoas fizeram o que estava ali no alcance delas pra mim. Vocês sabem aí que hoje eu sou casado, mas uma coisa interessante também, que por decepções amorosas, acho que todos nós tivemos aí na nossa adolescência, eu decidi ser bem resolvido comigo mesmo e eu decidi que eu nunca ia me casar. Então, durante um longo período da minha vida, eu nunca tinha nem namorado, na verdade. Meu marido é o meu primeiro namorado.
justamente por essas decepções, né? Às vezes a gente fica com um trauma tão grande, né? Por sentir uma dor tão grande, gostando de alguém, não sendo retribuído, que a gente se fecha. Então, hoje eu com 34 anos, né? Meu marido foi meu primeiro namorado, eu já tinha 31 anos. Então, pra você ver, né? Eu fiquei todo esse tempo aí fechado, perdendo talvez oportunidades, mas eu acho que a oportunidade certa apareceu na hora certa, né? Eu acredito muito nisso, que as coisas acontecem como tem que acontecer. A gente às vezes não fica satisfeito, às vezes a gente pensa, eu gostaria que acontecesse dessa forma, mas aconteceu como tinha que ser e cabe a nós apenas aceitar, né? Então, uma vez que eu tinha decidido o meu destino, que era Estados Unidos, já comecei a colocar o plano em prática. Foi tudo muito rápido, eu já agendei, porque as pessoas muitas vezes querem vir pra cá, mas elas não sabem nem o passo a passo, o que tem que ser feito, né? Inicialmente, você precisa de um passaporte, né, na Polícia Federal, e sem o passaporte você não pode sair do país e voltar, que é um documento de identificação internacional, vamos dizer assim. Então você precisa inicialmente de um passaporte, segundo você precisa agendar uma entrevista no consulado americano, onde eles vão te conceder um visto que, de acordo com a sua viagem, o motivo da sua viagem, eles classificam o visto em várias categorias. Então, quando eu fui no consulado americano no Rio de Janeiro, eu tentei um visto para turista, que teoricamente, inicialmente era o meu objetivo. Eu ia vir para cá como turista, ver como que era e talvez tentar tentar aprender inglês ou tentar voltar para o Brasil. Mas inicialmente o meu objetivo era vir ficar algum tempo aqui e depois voltar para o Brasil, porque na minha cabeça, se eu voltasse para o Brasil com um pouco de inglês, eu poderia conseguir trabalhos melhores na minha profissão, né, em enfermagem. Então, a princípio, a ideia era essa, ir para os Estados Unidos, aprender um pouco de inglês e voltar para o Brasil, ter uma experiência de morar fora. Mas, eu sempre falo, quando vocês vierem para cá, vocês sempre venham, né, com a cabeça aberta, que tudo pode acontecer e tudo pode mudar. Então, a princípio, era só, talvez, uma viagem de férias, e eu acabei mudando o status do visto para estudante, né? E eu acabei me casando. Então hoje a minha vida é praticamente toda aqui. Não tenho intenção nenhuma de voltar a morar no Brasil. Então depois que eu já tinha ali o passaporte, o visto, eu já comprei a passagem para o mês seguinte. Assim, foi muito rápido. Então eu tirei meu passaporte em abril, maio eu tentei meu visto, junho eu já estava aqui nos Estados Unidos. E toda aquela questão também, né, de onde morar, para Miami, para Califórnia, para Boston, Nova York. Boston era o único lugar que eu conhecia pessoas. Então eu resolvi vir para Boston para poder ter uma ajuda ali do primeiro momento, que faz toda a diferença. Primeiro eu desci em Nova York, porque me falaram que fazer imigração em Nova York era mais fácil do que em Boston. Eu não sei se vocês sabem, mas o atentado terrorista de 11 de setembro dos aviões, né, que atingiram as Torres Gêmeas, aqueles aviões saíram do aeroporto de Boston. Então o aeroporto de Boston, por honra, é um aeroporto com um esquema de segurança máxima. A imigração, a checagem aqui dizem que é muito maior do que outros aeroportos. Então eu acabei escutando e acabei descendo em Nova York, mas de Nova York eu já peguei um Uber para Boston. Não passei muito tempo em Nova York e depois eu tive lá outras vezes a passeio, mas assim, no primeiro dia eu já cheguei. Depois de 12 horas de voo, desci em Nova York, já peguei um Uber e já vim para Boston. Os meus primeiros 8 meses foram muito difíceis, porque eu acho que a adaptação é muito difícil, você se sente sozinho. A rotina de vida das pessoas aqui nos Estados Unidos é muito diferente da rotina de vida das pessoas no Brasil. No Brasil as pessoas são próximas, aqui muitas pessoas se escondem atrás de serem ocupadas. Porque eu acho que quem tem tempo, quem faz o tempo é a gente, né? É tudo uma questão de prioridades. Então aqui as pessoas se escondem muito atrás disso, de serem muito ocupadas, que tudo aqui é trabalho, tudo aqui é dinheiro. Então, algumas pessoas realmente são, mas a maioria, em alguns momentos ali, preferem serem mais reservadas e se esconderem por trás dessa ocupação. Então, com isso, né, a gente acaba sofrendo, a gente acaba tendo momentos de muita solidão, né, porque você tá num lugar desconhecido, você tá num lugar que, né, você não tem ali pessoas da sua família, seus bons amigos e basicamente você também já não faz parte da vida dos seus bons amigos. Então a vida de todo mundo continua e é isso.
Mas foram 8 meses chorando todos os dias. Mas assim, dentro de mim eu tinha uma força muito maior de tudo aquilo que eu tava passando, de toda aquela angústia que eu sentia, que muita gente me colocou pra baixo, muita gente falava, ah, esquece que você foi enfermeiro no Brasil, que você tá aqui pra limpar chão e lavar vasilha. Então assim, eu sabia o meu objetivo, que era uma coisa minha comigo. Quando eu saí do Brasil, eu tinha a intenção, como eu disse, de ir entre Irlanda, Canadá e Estados Unidos, mas desde o princípio a minha intenção era aprender inglês e validar o meu diploma, ou aprender inglês e voltar para o Brasil para ofertas melhores de trabalho na minha área. Então, como eu tinha isso comigo, né, eu sabia que em algum momento eu ia conseguir e eu sabia que eu ia vencer. Foi muito bom até isso ter acontecido, porque foi uma coisa minha comigo, de querer provar pra mim mesmo que eu não precisava escutar aquelas pessoas e que eu era capaz de realizar, que eu era capaz de fazer acontecer o que eu queria. E não deu outra, né? Ficaram na minha vida um período, porque querendo ou não, são as pessoas que você se sente segura, né? Porque são as pessoas que falam seu idioma e eles se aproveitam de quem tá chegando, né? Eu falo que quem tá aqui há mais tempo, não todos, né? Mas a maioria acha que descobriu os Estados Unidos e que isso aqui é deles. Então, assim, é bem complicado. Eu nem vou entrar nesse mérito aqui muito, porque não quero, né, causar discórdia, mas assim, é complicado. E eu acredito muito nessa questão de destino, né? Eu acho que quando eu cheguei aqui aberto, né, para o que acontecesse. No início eu tive momentos difíceis, mas eu sabia que a hora ia chegar, eu sabia que eu ia me superar. Eu estava aqui por um propósito, eu sabia o que eu queria e eu não desisti disso em nenhum momento. Nenhuma pessoa que falou merda no meu ouvido me fez desistir dos meus sonhos, tanto que eu realizei, né? Hoje eu trabalho aqui com minha profissão do Brasil e hoje a minha vida é aqui, né? Então, assim, eu acho que quem tá aqui, ou até quem tem vontade de vir pra cá, se abra para as oportunidades e aproveite-as, porque se você não aproveitá-la, alguém vai vir e vai aproveitá-la por você. A oportunidade não bate duas vezes na mesma porta. Então, se vem uma oportunidade, a gente tem o hábito, né, de querer estar preparado demais para poder fazer algo na nossa vida. Mas vai sem estar preparado mesmo. Vença o medo, vai com medo mesmo, porque é naquele momento ali que você cresce. É sem dar conta. É tipo, me falavam, ah, você precisa fazer isso. Mas eu não queria saber como eu tinha que fazer isso. Eu ia lá e fazia, entendeu? Então, eu sempre fui muito disso, de me superar, de desafios todos os dias. E sempre fazer algo que me cause desconforto. Porque eu acho que é no desconforto que a gente cresce. Acho que por isso que eu tô aqui até hoje, por isso que eu falo que eu amo esse lugar e tudo que eu passei aqui, tudo que eu passei aqui faz parte da minha história. Incluindo humilhações mesmo, choro, fizeram eu ser mais forte e fizeram me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então eu agradeço a cada um dos que passaram pelo meu caminho, a cada trabalho que eu tive, a cada pessoa, que cada uma me ensinou uma coisa. Mesmo que ela tenha me ensinado a nunca ser igual a ela, mas cada uma me ensinou uma coisa. Então esse é o meu vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o meu Instagram, para vocês seguirem, que lá eu dou dicas de inglês e eu mostro o dia a dia da vida aqui nos Estados Unidos. E quem ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se, ative o sininho para não perder as notificações do que vem por aí, que eu estou preparando um conteúdo muito legal para vocês, tá bom? Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.